A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para darmos sequência ao Evangelho de Marcos, hoje o capítulo 10. Lembrando que temos os capítulos posteriores aqui mesmo no canal, numa playlist Evangelho de Marcos. O capítulo 10 é um capítulo fantástico, rico em informações para a nossa vida e já começa trazendo algo muito importante, falando sobre divórcio, falando sobre família, falando sobre alguns ensinamentos que para nós é fundamental até os dias de hoje. Fica até o final, acompanhe esse vídeo e cresçamos junto. Amém? Lembrando que você pode se inscrever para que o conteúdo do mesmo alcance outras pessoas e sempre comentar quando for necessário, quando se sentir à vontade, a gente estará respondendo. Deixe seu like e seguimos agora com a leitura no começo, já no versículo 7 e versículo 8 do capítulo 10. Vamos ler o que está escrito lá. Tenha sua Bíblia em mãos e acompanhe. Diz assim: por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. E o 9. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Amém? Nós percebemos aqui que Jesus está nos ensinando que nós devemos deixar a nossa família materna para que possamos constituir a nossa família. Mas olha só o que diz no 2. Vamos voltar um pouco? Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, ou seja, contra Jesus, perguntaram, então, de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? O intuito dessa pergunta era com que Jesus se complicasse e eles pudessem ter argumentos para condenar Jesus a uma morte ou a outras coisas. Mas Jesus respondeu tudo sabiamente por dentro da lei, trazendo esse entendimento fundamental de que nós temos que nos unir a uma mulher e essa união formará uma só carne, ou seja, um casamento, além de ser para sempre, e tem que ser assim, vai servir para quê? Para que uma família possa tomar decisões em conjunto. Aqui um grande ensinamento: um casamento não pode trazer discórdia, desunião, e sim união. Um casamento deve ser tomadas decisões entre homem e mulher. É fundamental porque são agora uma só carne e que ninguém separe o que Deus uniu. Então existe algo que Deus não uniu? Existe relações que Deus não aprovou? Existe relações que Deus não fez parte da união? É possível. Mas nós sabemos que por dentro da palavra do Senhor, toda a união deve ser abençoada por Deus. Amém? E os discípulos seguem perguntando algumas coisas, e vamos para o capítulo, ou melhor, para o versículo 13. Olha só, agora Jesus fala das crianças. Um casamento gera filhos. Filhos são um dos maiores propósitos de uma união entre um homem e uma mulher. E olha só o que disse no versículo 13, então. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças e Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas, porque levaram as crianças. Nós precisamos entender que naquele tempo, crianças, mulheres, pessoas com deficiências, pessoas paralíticos, cegos, coxos, que foram curados aos montes por Jesus, né, eram muito mal vistos, então não tinham espaço. Então foram repreendidas quando levaram as crianças até Jesus, mas olha o que é dito. Quando viu Jesus, não gostou. Logo disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Além de nós entendermos aqui que as crianças são importantes e que devemos ensiná-las desde pequeno o caminho correto para que elas cresçam e constituam a sua família conforme a palavra do Senhor ensina e tenham seus filhos e assim subsequentemente, elas precisam ter a palavra desde pequena no seu coração. Além disso, nós adultos precisamos se fazer como crianças para que possamos entrar no reino de Deus, na sua simplicidade, na sua
capacidade de compreensão da sua obediência aos pais, no nosso caso, obediência a Deus, aos mandamentos de Jesus, a seus ensinamentos. Façamos-nos como crianças. E ele diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele, já dito. Precisamos entender isso. Então Jesus abraçou as crianças, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Não despreze uma criança, não retire uma criança, não afaste ela dos ensinamentos do Senhor, como estavam querendo fazer aqui, para que o foco fosse no adulto, como se o adulto fosse um ser muito superior a uma criança. Cada um na sua devida idade, no seu devido tempo e espaço, tem a sua importância ímpar para Deus. Ninguém é maior ou menor ao olhar do Senhor. Todos são iguais perante o olhar de Deus. Quem faz essas acepções somos nós, os seres humanos, mas não Deus. É importante demais essa passagem. Vamos ao 17, avançamos agora. Um moço rico aparece na história. Já frisa que ele é rico. E olha só a pergunta. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir o quê? A vida eterna. Sabendo que ele era rico, podemos imaginar que tudo ele tinha, mas ele pergunta algo que no seu coração tinha dúvidas. O que eu faço para receber a vida eterna? Então ele já sabia, imagino eu, que só o que ele tinha não era o suficiente para ele conseguir uma vida eterna. Ele queria saber o que era preciso fazer. A riqueza dele é sobressaltada aqui no texto, ou seja, a riqueza dele tem uma importância ímpar para ele. E olha só no 21 o que Jesus diz. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você. Ou seja, você tem tudo, mas falta uma coisa. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Ou seja, ele deixa bem claro que ele se importa com os pobres. E isso nós devemos ter no nosso coração. Por quê? Porque ele diz ao moço rico: venda tudo e dê aos pobres. Não para que ele venda, para que ele se desfaça das riquezas ou para que ele fique pobre, não, mas para que ele possa ajudar ao próximo, para que ele possa ajudar aos necessitados. Esse é o verdadeiro evangelho. Devemos ajudar aos pobres, os necessitados, os órfãos dos dias de hoje e as viúvas dos dias de hoje, que é dito lá em Tiago, né? Essa é a verdadeira religião, esse é o verdadeiro ensinamento que Jesus veio trazer. Então esse moço rico, a sua riqueza se sobressai, mas quando ele diz que é necessário que ele venda todas as coisas e dê aos pobres, ele não vai fazer isso. Porque a sua riqueza era muito mais importante, era um ídolo que superava Deus. Então não é que nós devamos vender tudo que temos, não. Mas nós devemos analisar a nossa vida e encontrar se algo existe que esteja acima de Deus. Qual é a sua riqueza? Qual é aquela coisa, entre aspas, que você coloca acima de Deus? Se desfaça disso e ajude aos pobres, volte-se ao verdadeiro evangelho e então volte-se a Jesus Cristo e receba a vida eterna. Se desfaça daquilo que está te afastando de Jesus e volte-se totalmente para os caminhos do Senhor, arrependendo-se, é claro, tendo uma nova vida e servindo aos necessitados. E agora partimos para o final, quando Jesus entra lá no versículo 33, justamente falando sobre a sua morte e ressurreição. É muito forte quando Jesus afirma lá, ó, escute, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue, no 33, aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. O 34, estes vão zombar dele, cuspir nele e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Está ele afirmando que vai acontecer consigo mesmo, mas ele está preparado, porque o que ele vai servir serve a um propósito muito maior, que é por isso que eu e você estamos aqui, porque Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos nos arrepender, ter uma vida nova e morar ao seu lado, a vida eterna, ao lado de Deus. Nós possamos encontrar paz ainda aqui, mas olha o que Tiago e João estão pensando, e isso reflete o pensamento de muitos, inclusive de todos que estavam lá ao lado dele naquele momento. Vamos ver o 43, o que dizem.
Mas entre vocês não pode ser assim, Pedro. O contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Por que ele diz isso? Quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Olha o 37, volte um pouco. Eles responderam, então, quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Eles estão pensando já quem será o líder. Quem é mais importante que quem? Quem vai ser agora o chefe? Nós sabemos que o judeu, né, não aceitou Jesus como Messias porque ele veio de uma forma muito simples, humilde. Ele não veio e não demonstrou ser um homem que pudesse usurpar o trono como todos faziam, com guerras, poderoso, grande, forte, rico, com autoridade sobre os demais por causa de outras questões e não por causa dos seus ensinamentos. Eles não aceitaram Jesus. Por isso agora a visão dos discípulos é, mas quem vai assumir isso? Né? E ele diz, olha, quem é o primeiro de vocês aí é aquele que, né, for servo e não o que tiver maior autoridade por causa do poder ou da força ou qualquer outra coisa, mas aquele que é servo. Porque ele mesmo diz, eu vim para servir. Então aqui nós terminamos deixando a mensagem que nós possamos servir. A quem? Aos necessitados. A quem mais? A Jesus. A nossa família. Nós tenhamos em mente servidão. E servir não é ser escravo. Principalmente escravo de quem? Do pecado. Ou escravo de outras pessoas. Mas servir é ter a consciência que nós devemos obedecer o quê? A palavra do Senhor. E para isso precisamos conhecê-la. E aqui nesse canal nós temos sempre o intuito de levá-lo ao quê? A ler a Bíblia. Acima de todas as coisas. Hoje foi o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Posteriormente postaremos o capítulo 11. Olhe os capítulos anteriores. Deixe seu like e comentário. E que Deus vos abençoe.